Você também acha que Clube do Livro é tudo coisa só de filme, de série e não é nada realista? Então, vem comigo que eu vou te contar as minhas experiências sobre Clube do Livro. Oi, eu sou a Nelly e bem-vinda a mais um capítulo do meu mundo. Hoje eu quero falar sobre clubes do livro, porque sempre foi uma coisa que eu via em série, em filme, e eu achava maravilhoso, mas eu achava que era uma coisa muito americana, muito de alto nível, sabe? Que não era pra mim. E eu não tinha contato com esse mundo. Eu vou contar pra vocês como que começou a minha vida literária, tá bom? Começou quando eu tinha uns 13 anos, mais ou menos, que estourou a saga Crepúsculo. E eu primeiro assisti o filme e depois eu consegui pegar emprestado os 4 livros e eu li todos. E a minha mãe leu também. Então, o único contato com leitores que eu tinha era a minha mãe. E acredito que o único contato da minha mãe também era eu. Mas o que que acontece? Depois do Crepúsculo, né, eu viciei nos livros do Nicholas Sparks. Então, eu só tinha livros do Nicholas Sparks, eu não tinha vontade de ler outros. E a minha mãe, ela sempre leu de todos os gêneros. Então, inclusive o Nicholas Sparks, né? Mas assim, a gente nunca pegou para ler um livro junto para depois debater. Às vezes eu até podia ler um livro e depois ela lê, ou primeiro ela lê e depois eu lia, mas o que acontecia? A gente não debatia. De vez em quando a gente comentava, né? Ai, e aquilo lá? Nossa, aconteceu tal coisa agora. Mas não é a mesma coisa que um clube do livro, né? Que se juntar para falar sobre isso, para dar opinião, essas coisas. Então, basicamente era isso. Um pouquinho mais para frente, quando eu comecei a trabalhar, eu conheci uma amiga que gostava bastante de literatura também, mas eu ainda estava no Nicholas Sparks. Então ela lia outros, mas. E aí a gente conversava sobre da mesma forma que eu conversava com a minha mãe, né? Mas aquilo, nunca lemos o mesmo livro juntas, nunca comentamos, assim, especialmente sobre um livro. Mas eu gostava bastante também de ir na. Nossa, a gente ia bastante na livraria ficar paquerando alguns livros, era muito gostoso. Mas enfim, passou. Aí, depois de um bom tempo, eu entrei numa ressaca literária, sabe? Parei de ter vontade de ler. De vez em quando eu encontrava algum que me interessava, e aí eu comprava, mas ficava na estante e eu não lia de jeito nenhum. Aí depois, eu comecei a assistir uns canais no YouTube, geralmente canal de true crime, e sempre tinha um livrinho rosa, lindo, que eu me apaixonei. Que por acaso, provavelmente, muitas pessoas conhecem, né? É esse aqui. E aí eu entrei no site da Dark, comprei esse e mais alguns que me interessou, porque eu me interesso bastante pelo assunto, né? E aí foi esse aqui que me fez voltar a ler. E foi maravilhoso, porque eu li ele, e aí eu tinha alguns PDFs também, né? Eu lembro que eu li After, gente, eu li todos os After no PDF, porque foi numa época que eu não tinha dinheiro para comprar livro, e apareceu o After para mim. Aí eu fui, baixei, fui lendo e, nossa, eu me lembro que eu falava pra minha mãe, mãe, eu detesto esses personagens, eles são insuportáveis, e comentava, e comentava. E eu não parava de ler, porque era a única coisa que eu tinha na época. Mas enfim, isso foi bem antes de eu pegar o Lady Killers, esse é só um comentário que eu lembrei aqui, mas enfim, vamos continuar. Aí eu comprei o Lady Killers, aí eu li, adorei, né? Eu falei, vou voltar a ler bastante, porque é uma coisa que eu gosto. E, nossa, eu me lembro que eu fiquei tão feliz
quando eu li o After, né, que eu li 20 livros no ano. Não, mentira, eu li 12 livros no ano e eu achei maravilhoso, eu me senti a leitora. E aí eu falei, eu quero isso de novo. Porque mesmo o livro não sendo bom, que foi o que aconteceu com o After, eu tava lendo, eu tava criando as minhas opiniões, eu tava vendo o que eu achava certo, o que eu achava errado. Então, assim, pra mim, a leitura é válida, de qualquer forma. Mas, continuando, né? Aí eu me lembro que, quando eu falei que eu queria voltar a ler, o Giovan me comprou um Kindle. Ele me comprou de surpresa. Eu me lembro que ele tava pesquisando uns Kindles. Eu falei, amor, não precisa. Eu baixo no celular e leio no celular. Aí, do nada, chegou meu Kindle com capinha. E eu... Gente, até hoje, quando eu pego esse Kindle, eu lembro do dia que chegou, da emoção que foi. O primeiro livro que eu li aqui foi o Joyland. E... Nossa, é muito emocionante sempre que eu lembro. Eu amo muito ele. Mas aí eu voltei a ler mesmo, só que eu voltei a ler bem pouco. Mas eu tava lendo. E aí eu mudei de cidade, né? Vim morar com o Giovan em outra cidade. E a gente fez amizade com os vizinhos. Que, por incrível que pareça, a moça é uma leitora e o rapaz é baixista de uma banda. Então super combinou, né? O Giovan, que é guitarrista, produtor, um monte de coisa. Aí então a amizade ficou perfeita. E aí o que acontecia? Eu fiz amizade com ela, né, com a Lu, que eu sempre falo, e eu descobri, ela me contou que ela tinha um clube do livro com a irmã dela e a cunhada. E eu achei maravilhoso, mas claro que eu não cheguei e falei, me coloca no grupo. Não, não foi assim. Mas eu achei maravilhoso, porque elas se juntavam, elas saíam especialmente para falar sobre o livro que elas tinham lido. E eu achei isso incrível. Por que aquilo? Eu achava que isso era coisa de série. Uma coisa tão simples, né? E não passava pela minha cabeça que as pessoas conseguiam fazer isso, porque eu não tinha muito contato com leitoras, assim, sabe? Então eu achei maravilhoso. E eu fiz amizade com elas, né? Com a irmã da Lu e com a cunhada, que são a Pri e a Sá. Fiz amizade com elas. Então, a gente acabou fazendo um grupo de leitoras. Assim, a gente só falou, quero ler tal livro, as outras queriam também, vamos. E aí a gente criou o Clube das Tartarugas. Chama Clube das Tartarugas porque, por exemplo, ano passado a gente só leu 2 livros. Porque cada uma tem seu ritmo, cada uma tem sua rotina, suas responsabilidades, então fica um pouco mais complicado, né, da gente conciliar as datas, essas coisas, né? Então, por isso que chama o Clube das Tartarugas. Mas aí é uma coisa só nossa, sabe? A gente não abre para ninguém, mas é um clube de leitura e eu adoro. E aí, em 2024, em setembro, se eu não me engano, uma amiga nossa, na verdade, ela era amiga da Lu, eu não a conhecia ainda, a Hari, ela falou que ela foi convidada pela Dark Side para mediar um clube de leitura sobre 12 livros da Dark Side. E aí a gente adorou e aí a gente faz parte. O primeiro livro que a gente leu foi Damas Mortais, em 2024, que eu já tinha comprado há mais de um ano. Eu comprei quando lançou, mas eu ainda não tinha tido o tempo para ler, então eu adorei. Esse foi o primeiro clube de leitura que realmente não foi uma coisa mais fechada, que é um clube de leitura com várias pessoas, assim, até então desconhecidas, né? E para mim isso é incrível, porque a gente lê um livro por mês e se junta todo mundo e a gente fica com uma ansiedade para se ver de novo, para conversar, para ter aquela experiência. É maravilhoso, gente. E assim, quem estava no primeiro dia do clube continua, mesmo depois de um ano, porque a gente se apegou bastante, a gente se conhece, a gente
nossa, a gente criou uma amizade mesmo vindo desse clube de leitura. Então, assim, não é só pela leitura, é também pelo contato que a gente tem com pessoas que a gente gosta e que nos faz bem. Esse encontro que a gente tem, geralmente é na leitura de Campinas, e por lá a gente conheceu também o clube de leitura Tagarelei. Esse não é focado só numa editora, só num gênero, não. O Tagarelei abrange todas as editoras, todos os gêneros, todos os autores, não tem preconceito nenhum, sabe? Então, a gente... É que assim, eu e as meninas, a gente faz parte de vez em quando, porque como é em outra cidade, fica um pouco mais complicado da gente comparecer, né? Mas, então a gente vai, geralmente quando é um livro que a gente quer muito ler, quando a gente já tem na estante, essas coisas. Mas é muito legal, o pessoal de lá é maravilhoso. Não tem como ir numa reunião sem chorar de rir. Eles são maravilhosos. Porque é aquilo, a gente não fala só sobre o livro, né? A gente começa sobre o livro e aí vai dando as opiniões e vai abrindo um leque de conversas. É maravilhoso. Vou deixar o arroba de todo mundo aqui embaixo, tá bom? Se vocês quiserem acompanhar, é muito bom. Tá, mas e se aonde eu moro não tem, eu não conheço um clube de leitura, o que eu faço para ter esse contato? Gente, agora tem tudo é online, então eu acredito que tenha um clube de leitura para cada gênero, para cada autor. Tem clubes de leitura só de livros escritos por mulheres. Então, assim, tem muita opção. Então, assim, procura lá nas redes. Ah, clube de leitura online, gênero terror. Clube de leitura online de romance, essas coisas. E com certeza vocês vão achar. E aí vocês podem fazer parte e ver se realmente é aquilo que vocês querem, se esse clube tá bom. Se vocês não se sentirem confortáveis nesse clube, tentem outro, porque com certeza vai dar certo em algum momento. Aproveitando, a Lua e a Hari, né, que a Lua é essa minha amiga, que era minha vizinha, e a Hari é a mediadora do clube da Dark, elas têm um clube online de terror e thriller, essas coisas. Não é focado na Dark, então assim, são de todas as editoras, desde que seja thriller, horror, terror, essas coisas. E é muito legal, a gente se encontra também uma vez por mês, e já tá fazendo um ano esse clube e é muito bom. Também, mesmo sendo online, a gente fica super ansioso para matar a saudade da conversa, para finalmente falar o que você achou. E o debate é sempre bem dinâmico, é bem legal. Então, fica aí a dica, né? Eu vou deixar também o arroba do Clube das Sombras, que se vocês quiserem participar é maravilhoso. E vocês podem pesquisar também outros clubes que possam ter mais a ver com vocês. Então, basicamente, resumindo aqui, o que eu quero dizer é que o clube de leitura é para todo mundo. É para quem quiser, é para quem gostar de ser leitor, é para quem sabe, ai, nossa, a minha estante tá cheia, eu não sei eu não sei como desencalhar, eu não queria ler sozinho porque eu queria alguém para conversar. O clube de leitura vai te ajudar nisso, e mesmo você não tendo conhecidos em clube de leitura, você pode primeiro fazer o seu próprio clube. Você pode fazer e divulgar nas redes, você pode fazer com as suas amigas. Ah, tenho 2 amigas que gostam de ler, vamos tentar fazer um clube junto. E assim, tem clube também que não são de livros, do mesmo livro. Por exemplo, vocês podem cada uma ler um livro e falando o que achou desse livro, claro, sem spoilers, né? Para as outras pessoas se interessarem ou falarem, ah, não, isso aí não é para mim, essas coisas, esse tipo também é bem legal. Então é isso. Mesmo
a gente achando que não é possível, é bem possível participar de um clube e é bem gostoso. Você se sente fazendo realmente parte de alguma coisa, sabe? Você se sente bem, às vezes. Nossa, o tanto de vezes que já aconteceu de o meu dia não tá bom, mas eu sei que vai ter um encontro. Então, eu não vou ficar abalada porque eu sei que vai ser maravilhoso. Então, eu vou ficar empolgada até ter o encontro. E quando eu volto emocionada. Os encontros da Dark são maravilhosos porque sempre tem brinde. Então, assim, foi uma coisa que me ajudou muito. Esses clubes de leitura fizeram muito bem para minha ansiedade. Então, é uma coisa que eu recomendo para todo mundo. Gente, se você gosta de ler, procura um clube de leitura. Tem também, você pode ir na livraria para ler, só para ler, leva o seu livro, lê lá, toma um café. Desde que você se sinta bem no lugar, é o que importa, tá bom? E a partir de 2 pessoas já é um clube de leitura, tá bom? Uma coisa também que eu esqueci de comentar com vocês é que em 2024, eu comecei a ler o box que eu tenho do Shakespeare, com 7 livros, da Príncipes. Eu comecei a ler com a minha mãe. E assim, só eu tenho o box. Então, quando eu vou para a cidade, para casa dela, quando eu ia, né, porque tem uns livros ainda que a gente não finalizou, e a gente deu uma parada, mas eu sempre levava o livro e aí a gente lia em voz alta uma para outra. Metade do livro a minha mãe lia, metade eu lia, e assim, é maravilhoso, gente. Vale muito a pena. Eu super recomendo vocês tentarem fazer isso também. É bom quando é um livrinho curto, né, assim, pra ler pessoalmente, em voz alta, essas coisas, porque nem sempre tem tempo, né, pra ler um livro um pouco maior. Mas o que vocês conseguirem é válido. Então, é isso. Isso é um pouco do que eu acho sobre o clube de leitura, do que eu passei e de como eu sou agradecida por esses clubes que eu participo. Mas então é isso. Comenta aqui, gente, o que vocês acharam da minha história, se vocês fazem parte de algum clube, se vocês querem participar, se vocês têm algum clube. Comenta tudo, fala o que vocês acham. Se vocês estão empolgados, comenta, gente, por favor. E aí não esquece, né, de curtir, de se inscrever, de compartilhar. Vamos ajudar o canal, que eu tô bem empolgada. E é isso, eu espero que todo mundo consiga fazer parte de alguma coisa, se sentir parte de alguma coisa como eu me sinto quando eu tô fazendo parte dos clubes de leitura, tá bom? É isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo capítulo. Beijos literários!